para você que tem algum tipo de perda auditiva, você sabe que tem aspectos legais envolvidos nisso? Esse é o tema do nosso quadro Saúde em Foco. Saúde em Foco. Oferecimento Centro Auditivo Telex. A sua audição é a nossa especialidade. Então, para falar sobre esse assunto, além da nossa fonoaudióloga de todas as semanas, Michele Vieira. Bom dia, Michele. Bom dia, tudo bem? Também temos a companhia do Éder Mendes, que é advogado, né, Éder? Bom dia, obrigada pela presença, primeira vez aqui, né? Pois é, bom dia. Iniciamos o projeto ali primeiramente no podcast e agora com você aqui. É um prazer, verdade, obrigado. Né? O Éder eu falo primeira vez, mas toda semana ele está do lado de lá, né? Ele que é o esposo da Michele. Eu achei super diferente esse tema, porque realmente existem aspectos legais a serem considerados para a pessoa que já tem a perda auditiva. Isso, na verdade são fatos assim que os pacientes me tragam bastante assim dentro do consultório, essa questão de, eu consigo me aposentar, a perda auditiva vai me auxiliar nisso, em questão da CNH, como que é, né, igual óculos, preciso colocar ou não. Então tem muitas questões, né, até mesmo a questão de entrar ou não no PCD, às vezes você consegue até um desconto para comprar um carro, por exemplo. Então tem muitas coisas que a deficiência auditiva também se enquadra, mas tem aspectos realmente legais. É tal perda que vai entrar, outras não. Então por isso que eu trouxe o advogado aqui para poder estar explicando não sabe, melhor. Né, Éder? Exato, até mesmo porque era um decreto que tinha lá na década de 2000, certo? Mas agora em 2023 virou lei. Né? Então, a legislação agora nossa reconhece realmente a deficiência auditiva como PCD. É claro que dentro daqueles requisitos, né? Tem que ter uma perda maior de 41 decibéis. Essa perda ela tem que estar caracterizada dentro dos 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz também, né? Mas a Michele pode falar com mais propriedade dessa parte clínica, né? A gente tem alguns gráficos, inclusive, aí para você explicar melhor, né, Eu trouxe para poder Michele? abordar melhor exatamente isso, né? Essa questão das frequências que ele falou, que seria a área da fala, que é o que a gente sinaliza, né? Que seria ali, esses números acima, eles são as frequências e esses números, né, que tá na diagonal aqui, aí eles são as intensidades, que são os decibéis, né? Certo. Então, se a gente pegar ali 500.002, ele teria que estar acima de 41 decibéis, tá? Posso levantar aqui? Claro, fica à vontade. Porque não tem um laserzinho, né? Eu consigo estar mostrando, tá? Então, ali seria, olha aí, 40, né? Então, começa aqui em 40. Então, ela teria que estar abaixo disso. Então, abaixo disso, ela já se enquadraria com uma perda acima de 41. Então, seria uma perda moderada. E dentro dessa faixa, mais ou menos, que é a área da fala. Então, não adianta também eu ter uma perda nesse grau somente nos agudos, por exemplo. Dela não se enquadra. Ela teria que estar mais ou menos dentro de toda a faixa aí. E se a pessoa tiver alguma perda, ela é considerada PCD, né? Qual que é a sigla mesmo, Éder? É PCD, pessoa com deficiência mesmo. Pessoa com deficiência. Perfeito, né? E a partir daí, ela tem direito, que nem a Michele falou, aqui. Alguns direitos, né? Por exemplo, vamos começar a parte que todo mundo cobra a gente, todo mundo pergunta, que é a parte de aposentadoria. Ela pode se aposentar, sim, por perda auditiva. Contudo, tem uns requisitos legais, certo? Depois que ela estiver classificada e dentro dessas características, por exemplo, a pessoa ela pode se aposentar por idade, homem a partir de 60 anos e a mulher a partir de 65. Já num caso de perda severa, por contribuição, o homem se aposenta com 25 anos de contribuição e a mulher com 20 anos. É claro que tem que procurar um advogado, né, um especialista na área, porque cada caso é um caso. Tem que se aplicar ao caso concreto, a situação. Mas é considerada uma aposentadoria por invalidez? Não, é a aposentadoria realmente ou por idade, nesses casos que eu coloquei primeiramente, ou entendi. por contribuição. Por invalidez seria o caso da pessoa com auxílio-doença. Existe essa possibilidade? Até existe, mas aí cada caso tem que ser analisado. Por exemplo, se a pessoa contraiu essa perda auditiva no trabalho, e aí ela vai entrar no auxílio-doença, se não ser restaurada, ela pode ser realmente aposentada por invalidez. Mas aí a importância realmente das pessoas estarem procurando, porque não é fácil. Uma pessoa com perda auditiva quer se aposentar, por exemplo, por idade ou por contribuição, ela vai precisar apresentar o histórico da vida dela,
desde quando ela começou a descobrir que ela tem essa perda auditiva, por isso a importância de fazer um acompanhamento desde o início, né, com a doutora Michele, por exemplo. É isso que eu ia falar, né, Michele? Esses gráficos, por exemplo, eles entram nos laudos ali para comprovação? Sim, sim, é importantíssimo, é essencial, na verdade, ter esses laudos, né? Até o Éder citou essa questão de estar contraindo a perda auditiva ali no ambiente de trabalho, para que a gente possa provar isso, ele vai ter que ter esse histórico anterior, ou seja, antes de entrar no trabalho, que teria uma audição normal, e após, né, trabalhar, sei lá, 5, 10 anos ali, ele teve essa perda auditiva. Então, é muito importante ter esses dados. Em questão de empresa, até por questão de barulho e tudo mais, já é comum, já é prática, já é por lei, na verdade, você fazer esses exames periódicos. Assim que a pessoa entra no trabalho e depois periodicamente e quando ela sai também. Então, é muito importante ter esse histórico. E isso a gente faz ali na Telex também. E é tudo arquivado ali, todos esses históricos. E pode dirigir, Éder? Pode, Essa deve ser a sim. segunda pergunta, né? Primeira aposentadoria, a segunda... Pode sim. É a mais comum. Essa pode dirigir e a do IPI para aquisição de automóveis. Pode, verdade. aí entra na questão dos deveres. Mas o processo de uma pessoa com perda auditiva, antes de procurar uma autoescola, ela tem que procurar uma clínica licenciada do Detran, certo? Para poder passar com o médico e fazer toda essa avaliação. E a partir dessa avaliação que o Detran vai emitir se ela pode realmente dirigir com a necessidade de aparelho auditivo ou não. E aí ela começa o processo de habilitação. Nos casos mais severos, existe sim a possibilidade de dirigir com o aparelho auditivo e vai ter a notificação lá, né, a menção na CNH do uso de aparelho auditivo, né? Essa é a necessidade. Ou seja, ela tem que estar usando, se ela for pegar numa blitz ali, ela tem que estar usando o aparelho. Exatamente. É no mesmo caso do óculos, né? Sim, Se você exatamente. tem, no meu caso, por exemplo, tá ali, né? Necessidade de lentes corretivas. E assim a questão da prótese auditiva também. Já tive vários casos que aconteceu isso, deles chegarem lá para fazer o teste e serem barrados e não poderem estar fazendo a renovação, por exemplo, da carteira de motorista, aí procurarem para estarem protetizando primeiro, aí depois voltar lá para fazer o reteste, né? Porque daí com o aparelho, ela ouve normalmente, pode dirigir normalmente, Sim, né? é vida que segue, entendeu? Éder, e o IPI? Vamos na terceira pergunta principal, que IPI é imposto sobre produtos industrializados, né? Perfeito. Pela legislação, o que é considerado PCD por perda auditiva? A pessoa que tem a perda de audição total, unilateral, que não escuta nada de um ouvido, ou nos dois ouvidos, nos casos que a doutora Michele já apresentou anteriormente. Estando tudo certo, é isso? Primeiro passo, vai procurar um médico, pegar o laudo dos exames, pegar o parecer médico. Tem uns formulários da Receita que tem que preencher, mas hoje em dia já tem despachantes para essa situação, que facilita a vida. Que legal. E as pessoas realmente podem estar adquirindo os veículos, né, com esse desconto, com essa isenção de IPI. Né? Que legal. Até há pouco tempo atrás, era veículos até 140 mil. Hoje já subiu o teto. Veículos até 200 mil reais estão sendo contemplados por essa isenção aí do IPI. Isenção 100%? Do IPI, sim. Do Imposto de Produto Industrializado é isenção 100%. Que bacana. Tem mais, só pra gente finalizar, mais algum outro direito, né, que essas pessoas têm e que muita gente não sabe? Na realidade, são vários direitos, né? Por exemplo, essas pessoas elas podem entrar um direito de 50% em teatro, cinemas, sim, né? verdade. Todos aqueles direitos que estão relacionados a PCD, eles também vão estar contemplados pela nossa legislação e pela sociedade. Por isso que é importante fazer o teste, saber se você tem, saber que a Sim. vida segue, como você falou. Com certeza, e com a muitos vida que direitos. segue, né? Até eu trouxe um outro gráfico, se ela quiser estar colocando aí, que é da perda unilateral. Que às vezes o pessoal, eles têm essa questão de achar que a perda auditiva, que a deficiência, ela só é se você tem nas duas orelhas. E pode, hoje já se enquadra também a perda unilateral. Mas ela teria que ser tipo uma perda total, né? Uma perda profunda ali naquela orelha. De um lado. Isso. E a outra ali, uma audição normal, né? Mas aí você tem que estar com seus testes em dia. Por isso que eu já vou falar da Telex. Eu queria agradecer vocês. Adorei esse tema. E é muito importante a gente trazer esse tipo de informação mesmo para orientar as pessoas. Obrigada, Éder. Obrigada, Michele. Nós que agradecemos aí a presença. Obrigado, parabéns pelo programa mais uma vez. Obrigada.